Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, nós temos vivido um tempo extraordinário nessa série, não temos? Tem sido incrível e eu tô muito ansiosa pro episódio de hoje. Quem tá aqui ansioso pro episódio de hoje? Gente, vai ser incrível. E antes de começar, eu queria também agradecer a Jesus, porque é tudo sobre Ele, não é nada sobre nós. Agradecer ao Gu e a Lari pela oportunidade. E também ao pastor Eduardo e à pastora Priscila, porque com a entrega deles a gente pode viver tudo que a gente tem vivido e é extraordinário. Gente, a gente vai começar hoje falando sobre 3 capítulos do livro Evangelho de Deus, que é sobre a nossa série. Tá todo mundo ligado nisso, né? Glória a Deus. A gente vai falar sobre o capítulo 6, que fala sobre a redenção, o capítulo 7, que fala sobre a ressurreição, e o capítulo 8, que fala sobre a obra do Espírito Santo. E todo mundo aqui sabe que Jesus é o nosso Salvador, não sabe? Que Ele morreu pelos nossos pecados. Gente, eu tenho uma coisa muito legal pra falar sobre isso com vocês. Que tem 3 coisas que Ele fez na cruz, que tipo assim, quando eu li, eu fiquei tipo assim, uou! Foi tipo assim, quebrou minha cabeça. E eu vou contar tudo pra vocês hoje. Fechado? E antes disso, a gente vai ler um versículo aqui. Isaías 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Jesus, ele tomou sobre si o nosso pecado, a nossa dívida. E é muito interessante que Jesus vai revelar na cruz a justiça de Deus. Ele vai cumprir a justa exigência de Deus. Porque quando a gente pecou, a gente cometeu um pecado e a gente passou a dever algo. E faz parte da natureza de Deus, que é completamente justa, querer solucionar esse problema do pecado. É porque Ele é um homem rigoroso? É porque Ele quer que a gente pague? Não, é porque faz parte da natureza dele a justiça. E Jesus vem cumprir essa justiça e demonstrar a sua justiça. Então esse é o primeiro ponto que Jesus faz na cruz, a obra de Jesus na cruz. É cumprir as justas exigências de Deus, de acordo com o nosso pecado. A segunda coisa que Jesus vai fazer é demonstrar a graça e o amor de Deus. Porque Ele não é só um Deus completamente justo, Ele também é um Pai completamente amoroso. Ele não veio aqui como um pai que nos obriga a pagar, um pai que quer que a justiça seja feita. Não, Ele é completamente justo e completamente amoroso. E por isso enviou o seu Filho. Aqui, tá. Agora, a terceira coisa que Jesus faz na cruz. Ele satisfaz o coração do homem. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente é dividido em 3 partes. Corpo, alma e espírito. A gente vai ver aqui daqui a pouco que quando a gente é salvo, quando a gente crê em Jesus, o nosso espírito é salvo na mesma hora. Depois eu vou explicar por que isso é tão simples. Mas ele é salvo na mesma hora. Mas a nossa alma, ela é salva de uma forma progressiva. Ela vai sendo salva aos poucos. E isso é por causa da cruz. Porque aos poucos Jesus vai nos ensinando a estarmos satisfeitos nele. A cruz, ela vem dizer que na cruz, Jesus venceu o pecado. Mas na cruz, Jesus também venceu a ansiedade. Na cruz, Jesus também venceu a depressão. Ele venceu a sua dor. Na cruz, Ele te deu uma identidade. E isso Ele vai nos ensinando aos poucos. E a gente vai aprendendo a estar satisfeito na cruz. Então é isso que Ele vem fazer na cruz. Ele vem mostrar a justiça de Deus. Vem mostrar a graça e o amor de Deus. E também vem satisfazer o nosso coração. Ele vem nos afirmar dia após dia que nós somos filhos. E nós podemos assentar na mesa com o Pai. A gente vai ler aqui em Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Então Ele nos dá uma identidade através da obra da cruz. Amém? E agora a gente vai entender por que Deus podia morrer na cruz por nós. Ele podia morrer na cruz por nós por alguns motivos. Mas o que eu achei mais interessante trazer aqui para vocês é que Ele é completamente homem e Ele é completamente Deus. Por que é importante Ele ser completamente homem? Porque um Deus imortal não morre. Como é que Ele vai cumprir
o que ele precisa cumprir, que é morrer pelos nossos pecados, que é nos justificar se ele não pode morrer. Então ele teve que se destituir da sua glória e ele teve que vir como homem para poder morrer por nós. E ele também é completamente Deus. E a gente vai entender por que isso é importante. Porque tem duas formas de resolver o problema do pecado. A primeira forma é tratando com quem pecou. Eu vou dar um exemplo prático aqui pra gente. Eu gosto muito de caneta colorida. Então, se eu tô lá na minha escola, usando as minhas canetas, e do nada uma amiga minha... Todo mundo conhece a Gigi? Ela vive pegando caneta minha emprestada. Digamos que a Gigi vem aqui e ela pega uma caneta minha emprestada. Mel, posso pegar uma caneta sua emprestada? E eu falo, sim, Gigi, pode. Daí ela tá lá grifando e do nada explode a caneta na mão dela. Ela usa muita força e ela estraga a minha caneta. Daí ela vira pra trás e fala assim, Mel, eu estraguei a sua caneta. O que eu faço agora? Então a gente tem duas formas de solucionar isso. A primeira é a Gigi pagando o preço. Então ela vai ter que me dar outra caneta, não tem jeito. Ela vai ter que me dar outra caneta. Ela vai pagar o preço por aquilo que ela cometeu. E a segunda forma é eu perdoando. E qual que é o preço do perdão? É eu sofrer as consequências. Então se eu decido perdoar a Gigi, o que eu preciso fazer? Ficar sem a minha caneta. Eu vou sofrer as consequências. E é isso que Deus faz com a gente. Por amor, Ele não deixa que a gente sofra as consequências do nosso pecado. Por amor, Ele não deixa a gente sofrer. Ele não deixa a gente pagar o preço. Mas por justiça, Ele vem e morre no nosso lugar. Por justiça, Ele se entrega voluntariamente. E isso mostra a natureza de Deus. Completamente amorosa e completamente justa. Porque Ele não deixou que a gente sofresse. Ele sofreu no nosso lugar por justiça e Ele resolveu o problema do pecado. Amém? Agora a gente vai ver que depois que Ele resolve, só tem uma forma de a gente acessar isso. Porque quando Ele faz a obra na cruz, quando Ele morre por nós, Ele faz por muitos. A gente vai ver aqui na frente. Ele faz por muitos. Por que Ele não faz por todos? Porque a cruz, ela está acessível a todos. Todos aqui podem acessar a cruz. Todos aqui podem ser libertos do pecado e podem ganhar uma identidade de filhos. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente acessa. Porque ela não é automática. Ela é acessível, mas ela não é automática. Vocês conseguem entender isso? Ele deixou acessível para todos. Ele morreu por todos. Mas só aqueles que acessam através da fé, mediante a fé que a gente viu aqui, mediante a fé, mediante ao crer em Jesus, que a gente consegue acessar e tomar posse dessa libertação dos nossos pecados e dessa identidade. Fez sentido para vocês? Então a gente vai ver uma coisa muito interessante. Porque quando eu me converti, quando eu conheci Jesus, não fazia sentido pra mim como que aquilo era tão simples. É só crer? Tipo assim, tá, e agora? Qual que é o próximo passo? Foi há 2000 anos que esse homem morreu por mim e agora eu vou, acreditar e eu já vou ser salva e vai dar tudo certo? E a resposta é sim. Porque o Espírito Santo de Deus foi enviado à Terra. E quando ele foi enviado à Terra, ele continuou a obra do Senhor. Ele permite que a obra do Senhor permaneça viva entre nós. E vai dizer aqui, deixa eu só ler esse versículo com vocês. Em Filipenses 1, versículo 6, vai dizer: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui para que ele possa completar essa obra. E a gente já vai entender como que ele faz isso. E antes eu queria explicar para vocês que lá em Atos 2,17 vai dizer que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Então aquela pergunta, como que é tão simples? Como que é assim e eu consigo receber a salvação? Como que só crendo eu consigo acessar isso que Jesus fez por mim na cruz? É porque o Espírito Santo foi derramado sobre a nossa carne. Então não importa o lugar, não importa a condição, não importa quem você é, o que você fez, o Espírito Santo está sobre você. E quando você crê, você acessa a obra de Jesus na cruz. E quando você crê, ele passa a habitar dentro de você. Quando você crê, ele se une com o seu Espírito de uma forma tão perfeita, de uma forma tão completa, que ele passa a habitar dentro de você
como um só. O seu espírito e o dele se tornam um. E o Espírito Santo passa a fazer parte de quem você é. E assim você recebe a sua identidade em Deus. Então é isso que o Espírito Santo faz. É tão simples, é tão rápido, é só eu crer? Sim, é só você crer, porque a obra já foi consumada. A obra já foi consumada. E Jesus já te libertou dos seus pecados. Foi por algo que você fez? A gente viu nos últimos capítulos, nos últimos episódios, que não depende das suas obras. Foi sim pelo sacrifício de Jesus, porque ele pagou o preço. Então na ressurreição, a gente não sabe, a gente vai ver em Mateus 18, a gente não sabe se o valor que a gente tinha que pagar era 18 talentos, era 10 talentos, era 10 mil talentos. A gente não sabe o valor do sangue de Jesus. A gente não sabe exatamente o que ele sofreu. A gente sabe que o salário do pecado é a morte. Mas como que seria? A gente não tem isso. A gente não consegue saber o valor do sangue de Jesus. Mas a gente sabe o tamanho da satisfação de Deus. A gente conhece que a ressurreição, até a Rai comentou aqui, como uma prova de que os nossos pecados foram... o preço dos nossos pecados foi pago por Jesus. Nós fomos justificados. Nós recebemos isso, essa identidade, essa libertação dos pecados na cruz. A prova é a ressurreição. Então, quando a gente crê e o Espírito Santo que está derramado sobre nós entra em nós, nós conseguimos acessar isso. Não importa a dívida. A gente não precisa saber. A gente só precisa saber que o preço foi pago, que Jesus ressuscitou e agora a gente pode acessar. Amém? E agora a gente vai entender 3 formas do Espírito Santo trabalhar na gente. A primeira coisa que o Espírito Santo faz não é apontar os seus pecados. Não é apontar a sua conduta pecaminosa. Não é falar que você fez isso errado, aquilo errado. Não, nada disso. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é te mostrar que você está perdido. É te mostrar que você está longe de casa. É te mostrar que você está longe do Pai. Então ele vai sim transformar você. Aquela salvação progressiva que eu falei para vocês. Aquilo que acontece, essa transformação na nossa alma, ela acontece sim. Mas antes de tudo isso, o Espírito Santo vai vir até você e vai te mostrar que você está perdido, que você está longe de casa. E então depois ele vai começar a transmitir o próprio Cristo para nós. Então, aquela satisfação que a gente encontra na cruz, que Jesus satisfez o coração do homem, é o Espírito Santo que vai nos ensinar e nos mostrar como que a gente vai acessar Cristo. É o Espírito Santo que, através da palavra dele, vai transmitir quem é Cristo para nós. É o Espírito Santo que vai vir e vai nos ensinar a ser mais parecidos com ele. É ele que vai transformar. Por isso que a gente precisa ter comunhão com ele. Por isso que a gente precisa viver dia após dia nos entregando para aquilo que ele está fazendo em nós. E a terceira coisa é que ele permite que a obra do Senhor continue viva. Como eu falei, foi há 2000 anos atrás que Jesus morreu por mim. Foi há 2000 anos atrás que tudo isso aconteceu. Como exatamente que eu vou acessar isso? Como que eu vou viver essa realidade? Como que eu vou crer nisso? Eu não sei, às vezes eu não tenho fatos. Dizem aí que nem pode ter acontecido, mas você sabe que aconteceu, porque você sabe que Jesus ressuscitou, que a obra foi consumada. E o Espírito Santo permite que essa obra continue viva entre nós. Então todo sobrenatural, todo o avivamento, toda a transformação que ele traz para nós é porque o Espírito Santo foi enviado para que essa obra continue viva. E viva ela continue acontecendo, ela continue transformando, ela continue salvando, ela continua permitindo que a gente acesse esse Cristo e que nós sejamos salvos, que nós sejamos transformados, sejamos curados e que nós possamos acessar a nossa identidade de filhos, acessar essa obra que Jesus fez na cruz, porque ele morreu na cruz para que nós pudéssemos viver isso que a gente está vivendo agora, para que a gente pudesse acessar essa obra que nos libertou dos pecados, que nos libertou da depressão, da ansiedade, que nos deu uma nova identidade, que nos chama de filhos, que agora a gente pode clamar, Abba, Pai. É através do Espírito Santo que a gente vive isso. Amém, gente? Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Glória a Deus.